Boa noite. Os comandantes dos 2 navios apreendidos pela Guarda Costeira há mais de uma semana nas águas territoriais são-tomenses começaram a ser julgados esta segunda-feira. A sessão, que começou por volta das 9 horas da manhã no Tribunal da Primeira Instância, foi suspensa esta noite e vai ser retomada amanhã. Recaem sobre os 2 comandantes 3 crimes, nomeadamente descaminho de direito, contrabando e importação e exportação de bens ilícitos. O julgamento está a ser conduzido pelo juiz Alberto Monteiro. Os petroleiros, um transporte a bandeira de Malta e outro das Ilhas Marshall. No entanto, os comandantes, um tem a nacionalidade turca e outro ucraniana, foram capturados pela Guarda Costeira quando alegadamente operavam ilegalmente nas águas territoriais de São Tomé e Príncipe. Pormenores deste julgamento no telejornal desta terça-feira. O ministro da Assistência e Reinserção Social de Angola inicia esta terça-feira uma visita oficial de 3 dias ao país. João Batista Kussumwa responde assim ao convite que lhe foi formulado pelo ministro da Saúde e dos Assuntos Sociais, Leonel Pontes, durante a sua estada no país. Para além de encontros com as autoridades nacionais, o governante angolano visitará várias instituições caritativas, nomeadamente o projeto integrado de Lembá, Arcar, Fundação Novo Futuro, Lar Dona Semoa Godinho, Casa dos Pequeninos das Caritas, bem como a Associação dos Deficientes Físicos. As vias esburacadas do país estão a ser reabilitadas, mas a indisponibilidade constante de alguns materiais pode comprometer os trabalhos, disse hoje Jusceline Lima, do GIME, quando fazia o seguimento dos trabalhos na Rua Morta. É no quadro de um projeto anual de intervenção nas estradas asfaltadas do país que o Grupo de Interesse e Manutenção das Estradas GIME iniciou este mês os trabalhos de tapagem de buracos nas vias da cidade capital. Um trabalho que deveria ter um ritmo maior, segundo a técnica de segmento do mesmo, se o GIME não tivesse dificuldades na aquisição de alguns materiais como betão bituminoso, que são fornecidos pelas empresas construtoras no país. Porque aqui está muito trabalho, o material nas empresas, e a empresa, nesse momento, está fornecendo material em base à necessidade também da empresa. Quando eles estão a fornecer material para os seus benefícios, é que nós aproveitamos para aquisitar o material para intervenções. E temos um programa anual de intervenção no asfalto. Infelizmente, não podemos concluir com esse programa definido por falta de aquisição de material constantemente. Com este embaraço, até o momento, o GIME não cumpriu os 50% dos trabalhos de intervenção nas estradas asfaltadas do país, programados para este ano, mas o grupo espera chegar aos 40% até maio próximo. Estamos no programa OP2, não é? Que vai terminar já no mês de maio, tem previsão de termo no mês de maio. E tudo que foi planificado para fazer intervenção, que foi planificada para intervenção para este ano, não chegamos ainda a 50% por falta de material, mas esperemos pelo menos atingir mais ou menos os 40% antes do termo do projeto. Para além da tapagem de buracos nas vias e ruas da cidade capital, o projeto do GIME contempla a mesma intervenção na zona de Boboforro e Estrada Nacional número 1, concretamente da cidade capital a Guadalupe. Ainda neste quadro da intervenção básica nas estradas do país, uma parte da cidade de São Tomé tem sido assegurada pela empresa Monte Adriano. Branqueamento de capitais e a necessidade de seguro são alguns assuntos que vão ser discutidos a partir da manhã durante o ciclo de conferências organizada pela Ordem dos Advogados. A conferência tem como tema Supervisão Financeira e Seguros. Na linha daquilo que tem vindo a ser a atividade da Ordem, em que nós achamos que a Ordem não tem só que se pronunciar ou estar presente nos momentos de grandes crises ou de problemas que acontecem no nosso país, achamos que temos uma componente social e aquilo que nós pretendemos fazer, e começamos com a vinda do professor Jorge Miranda, a conferência sobre a Constituição, o constitucionalismo são tomense, e agora nós achamos que
A questão financeira e a questão dos seguros, especialmente a supervisão financeira e os seguros, que são uma questão de muita importância para o nosso país. Nós não podemos passar ao longe daquilo que se passa no mundo, mesmo sendo uma ilha, daí a necessidade que nós sentimos ao analisar a supervisão financeira e os próprios seguros da forma como acontece em São Tomé, achamos que havia necessidade de fazer-se algo. Informar, dar formação. Somos apologistas que nós só conseguimos superar os problemas que nós temos, informando as pessoas, dando informações, dando formação às pessoas. Daí temos escolhido este tema, a supervisão financeira e os seguros, porque a importância que isso assume para São Tomé, um país novo, em que nós vemos que a própria supervisão bancária, como tem vindo a acontecer, talvez não nos moldes em que, digamos, os mais corretos, é que eu poderia dizer isso, em que urge haver uma verdadeira supervisão financeira e também os próprios movimentos de capitais que hoje assistem-se neste país, não é? A quantidade de capitais que entram e saem deste país, em que é necessário haver esta supervisão ou haver um maior controle em relação a estes fluxos que existem. Ainda há pouco tempo o Sr. Primeiro-Ministro, creio que falava sobre o branqueamento de capitais e outro tipo de coisas. Por isso, urge esclarecer as pessoas e esta é uma das missões da Ordem. Depois da localização da embarcação tropical, a Presidência da República prossegue os contactos juntos dos países da sub-região para ajudar a encontrar o navio Andreia. Segundo o diretor de gabinete da Presidência da República, Vítor Monteiro, a Guiné Equatorial mobilizou hoje a sua força aérea nesta operação de busca. A embarcação tropical, recorde-se, foi localizada este sábado na Guiné Equatorial, depois de 19 dias à deriva no alto mar. Se estiver uma avaria, falta do gasóleo, aquela zona é uma zona de piratarias. Depois da entrevista dada ontem pelos proprietários dos navios Tropical e Andreia, o Presidente da República, Manuel Pinda Costa, iniciou rapidamente contactos com o seu homólogo da Guiné Equatorial, Obiangema Bazogo. A Marinha Equato-Guineense iniciou as operações e conseguiu localizar o navio Tropical que se encontra neste momento no porto de Luba. Segundo o diretor do gabinete da Presidência da República, o Tenente-Coronel Vítor Monteiro, os familiares já entraram em contato telefónico com todos os 13 membros da tripulação que se encontram são e salvos. O incidente veio safado devido ao se ter partido e deixou o navio Tropical à deriva há 19 dias no alto mar. Segundo o diretor do gabinete da Presidência da República, a Marinha Equato-Guineense voltou a lançar o mar à busca de uma outra embarcação, Andreia. As diligências também foram incitadas junto a autoridades gabonesas com vista a localizar o navio Andreia. Enquanto isso, a Presidência da República está em contato com as autoridades da Guiné Equatorial de forma a encontrar uma melhor solução para o regresso da embarcação tropical. Treinadores e amantes do desporto participaram hoje numa palestra sobre técnicas de treino no futebol. A palestra foi organizada pela Direção-Geral dos Desportos. A melhoria da prática futebolística depende muito da qualidade do treino que se tem. O ensino de futebol não é nada menos que ensinar a decidir e ler o jogo. Neste sentido, os técnicos desportivos participaram numa palestra sobre táticas de treino. Eu basicamente fui buscar a metodologia, como é que se treina hoje em dia, nos desportos coletivos, e comparei com o que se treinava antigamente e coloquei questões abertas a perguntar se fazia sentido eles ainda continuarem a treinar como se treinava na década de 80, 90, daí aquela pequena apresentação. Antigamente eu dei o exemplo do futebol, porque o futebol é a minha área de formação, dei o exemplo como se treinava na década de 80 e 90 e dei o exemplo como é que se treina agora. E porquê? Porque é que o jogo é mais rápido, o que é que acontece, o que é que aconteceu para o jogo ficar assim. Basicamente são estas questões que foram colocadas. A capacidade de decisão técnica e treinar bem foram os aspectos mais destacados nesta palestra. Eu prezo sempre treinar bem em prol de treinar muito. Treinar bem é ter uma metodologia. Metodologia quê? É saber aquilo que vamos fazer. Nós queremos treinar para desenvolver algumas capacidades. Eu quero treinar a minha equipa para ganhar
chegar ao final de semana. Eu tenho que ter uma metodologia de treino, eu tenho que ter uma periodização de treino. Okay? Isso é treinar bem, senão nós andamos a construir jogadores, atletas, que são os meros executantes da ação e não sabem aquilo que estão a fazer. E a ideia de treinar bem é ensinar a decidir o jogo, dar aos atletas esta capacidade de pensar o jogo. Isso é treinar bem. E para isso há técnicas que talvez muitos aqui não conheciam, uns conheciam, mas não de uma forma tão acentuada. Daí surgiu essa intervenção. Uma iniciativa da Direção do Desporto que agradou os técnicos desportivos. Foi mais uma retórica daquilo que eu pelo menos já tenho ouvido e também já pude fazer uma semelhante no centro de estágio, que nunca é demais, é uma mais-valia, pronto, há muitos conhecimentos que aqui foram transmitidos que é preciso que as pessoas que também carecem dessas informações aproveitassem. O desporto juvenil, uma das apostas deste 15º governo, também foi abordado durante o encontro. Uma modalidade que poderá arrancar mais tardar até meados de abril. Agora estamos na preparação, ainda temos que esperar que o orçamento seja promulgado, depois para nós podermos arrancar com o projeto. Este intercâmbio foi o primeiro passo de muitos que a Direção do Desporto pretende dar. Boa noite e continuação de boa semana.